Band News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira. Bom dia. Bom dia, tudo bem com você? Tudo ótimo. E aí, ontem o Cruzeiro fez o que tinha que fazer, assim como o Barcelona também fez o que tinha que fazer. Daí o Ronaldo dizer que o Cruzeiro é o Barcelona da América não tá errado, não. Ou tá? Tá chato isso. Não, ou tá. Eu não gosto desse tipo de Não comparação. gosta não, né? Eu não gosto é do preconceito do site da FIFA, que diz que o time do Cruzeiro é um time discreto, até aí tudo bem, a discrição é uma qualidade, mas sem astros e chegando onde está chegando na temporada 2011. Eu espero que a gente tenha entendido pela dificuldade da língua errado o que eles disseram. É. Porque eu acho que o que eles quiseram efetivamente dizer é que o Cruzeiro é um time muito coletivo. Né? Porque, e acho que é dessa forma que o Cruzeiro tem feito a diferença. Nas suas substituições, no banco, você vê ontem na segunda etapa com o Cuca dando a bronca que ele deu no vestiário, a mudança que ele fez efetiva, colocando o Everton no lugar do Roger, que não estava bem, mudou a questão tática da equipe. Então eu prefiro entender que o que eles quiseram dizer, com a dificuldade da língua, foi que o Cruzeiro é uma equipe muito mais coletiva. E aí eu concordo. Nenhum jogador sobressai ao outro, e né? Você tem o Montilho que faz essa diferença na armação, que é o craque mesmo. Dessas análises, né, mas, gente? E até na questão que mineirice, isso é uma tremendo preconceito usado pelo site da FIFA, mas, Paulo, sempre se repete nesse caso, particularmente quando jornalistas que são jornalistas da FIFA e que não são de Minas Gerais, escrevem nos sites da FIFA esse tipo de coisa. Mas olha, deixa eu te dizer, eu acho sempre que eles sabem muito pouco do que acontece aqui. Né? Então eu prefiro entender dessa forma, que nós que estamos aqui no dia a dia, que acompanhamos o Cruzeiro, a FIFA que entendemos acha que as obras para a Copa do Mundo estão adiantadas. E nós estamos aqui não estamos vendo pelo isso, amor de né? Deus, ontem eu estava vendo uma TV, infelizmente ligada ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, uma TV falando de um time decadente como o time do Corinthians, tratando o time do Corinthians como se fosse o melhor time do Brasil. Um time Mas, Paulo, razoável. Pelo amor de aqui, Deus. Em todos os sentidos, né? E isso não é só no futebol, acho que em todos os setores, a gente fica meio escondido atrás dessas montanhas, né? Para sair daqui, não é uma situação fácil. Eu me lembro bem do Cruzeiro de 2013, que é aquele time que encantou todo mundo, que ganhou o que ele ganhou. Faltavam 2 jogos para que o Cruzeiro fosse campeão brasileiro. Ainda havia, em termos de mídia nacional e de tudo, olha, mas vai perder, olha, mas... Né? Então, assim, o chegar daqui é sempre mais, vamos dizer assim, é mais vitorioso porque não é assim tão fácil. Então eu prefiro entender dessa forma. Agora, o Cruzeiro ontem não fez uma boa partida na primeira etapa, teve muitas dificuldades. Óbvio que a gente sabe que o time teve uma mudança efetiva na questão ofensiva, que foi a entrada do Brandão, que não foi bem, mas é um jogador também que ainda vai ter esse entrosamento com o grupo, né? E aí que a gente diz que o forte do Cruzeiro é o coletivo. Quando você tem uma mudança efetiva, como no caso do Brandão, que é o jogador que está chegando agora, o time ressente um pouco mais. Agora, eu acho que tem que ser um resultado muito comemorado em termos de dificuldades que você enfrenta em Libertadores. E aí você pega o Cruzeiro, ele é o primeiro brasileiro a vencer o Once Caldas lá. Né? Então, e aí a gente coloca nessa relação de brasileiros que estiveram por lá o Flamengo, o Santos, o Fluminense, o São Paulo. Olha, deixa eu dizer uma coisa, é muito importante esse tipo de coisa. E no mata-mata Libertadores é preciso que haja a inteligência de saber que você não define num jogo só. Então o Cruzeiro traz uma vantagem muito importante para esse jogo. É o tradicional jogo de 90 minutos. Claro, e em que pese tudo. E olha, a gente tem que ressaltar muito que em nenhum momento o jogador do Cruzeiro, você não viu falar na questão de altitude, na questão de dificuldade que eles teriam por lá. Isso é um amadurecimento. Deixa eu até me corrigir, é o tradicional jogo de 180 minutos, 180 né? São 2 jogos. 2 jogos. Agora, então, tudo isso tem um peso. A própria mudança que o Cruzeiro fez da primeira etapa para o segundo tempo de jogo mostra que é uma equipe que consegue inverter uma situação dentro de um mesmo jogo. Isso é um amadurecimento. Então, acho que o torcedor do Cruzeiro tem que acreditar muito que o Cruzeiro está bem em termos de Libertadores. Quando você pega o jogo do América do México com o Santos ontem, na casa do Santos, tendo aquela história por lá, e você vê o que o Santos jogou, né? E que aí a gente está falando efetivamente desse jogo, porque é o adversário de Cruzeiro ou Once Caldas. Aí você vê que quando você pega e você acompanha o jogo do Estudiantes, como foi ontem e tal, você vê que realmente, tecnicamente, nessa Libertadores, você não vê uma equipe, exceção do Cruzeiro, sobressair
tecnicamente. O Cruzeiro tem alterações e opções que talvez os outros não tenham. É a única equipe que eu vi na Libertadores que pode fazer alguma coisa frente ao Cruzeiro, se jogar como joga quando está inspirado, é do Internacional de Porto Alegre. O resto, não vi nenhuma outra equipe nessa Libertadores que possa fazer frente ao que o Cruzeiro joga hoje. Muito embora a gente saiba que Libertadores é cada jogo um jogo. Mas é o que a gente está dizendo. Aí você diz assim, se passarem então Cruzeiro e Santos, e aí? Não sei. Aí você vai entrar a rivalidade nacional, a rivalidade que existe desde a época da instituição e Pelé. E você vai entrar nessa história toda. Aí você tem um outro contexto. E o Santos hoje, além dos valores individuais, porque eu acho que no coletivo o Cruzeiro tem muito mais que ele, né? Na questão dos valores individuais, ele ainda ganhou o Muricy como treinador, que sempre faz uma diferença. Mas você tem do lado de cá o Cuca, que é um treinador também, que mostrou ontem, mais uma vez, na sua substituição, na sua postura de segunda etapa, que é um treinador que tem aquele grupo nas mãos, que sabe onde mexer as peças, que sabe onde apertar o jogador para que ele dê uma outra história. Que não é nenhuma fera. Talvez, é por isso que eu estou dizendo que eu entendo mais ou menos o que foi que a FIFA quis dizer lá no site, ou o colunista. Mas é só para ponderar mais uma coisa aqui, terminando essa nossa conversa sobre o Cruzeiro. Será que o Mano Menezes se convence, depois da atuação do Fábio ontem, que o Fábio é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores goleiros do mundo? Eu não estou falando do Brasil, do mundo. Sabe por quê? Na última grande atuação do Fábio, a convocação foi no dia seguinte, ele não estava. Então, e a gente, na conversa que a gente teve chance de ter com o Mano Menezes, quando ele veio a Belo Horizonte acompanhar o jogo do Cruzeiro, ele disse o seguinte: na minha concepção, eu tenho vários goleiros com o mesmo nível técnico do Fábio. Aí eu cheguei no Municipal e disse assim: Fábio, melhor você cuidar só do Cruzeiro mesmo. E acho que é isso que o Fábio Não, é porque se ele quiser falar que tem vários, eu diria que ele tem um. É o Júlio César, que mesmo assim não está tão bem jogando pelo seu time Internacional de Milão. Nenhum deles está na fase que o Fábio está. Se você pega isso, talvez em nível técnico, o Júlio César se equivale assim ao Fábio. Mas na fase atual, o Fábio é superior até o próprio Júlio César. Mas, enfim, quem sabe ele faz uma surpresa. Mais alguma coisa para a gente conversar? Como é que nós estamos de tempo aí, o meu cronômetro oficial? Você que fica, estamos bem, tranquilos? Os reforços do América, Neneca e Anderson, eles vêm para ser titulares, não? O Anderson, todo mundo se lembra, aquele jogador que passou pelo Cruzeiro, ele jogou a final contra o Estudiantes na Argentina, a final da Libertadores, depois veio para o jogo do Mineirão, todo mundo achou que era ele, entrou o Thiago Heleno, eles apontam muito isso como um dos erros do Adilson naquela final. Estou dizendo isso para o pessoal lembrar quem é o Anderson. Cara. E o Neneca é o que defendeu o pênalti do Kleber, que deu a confusão toda agora nos últimos jogos, jogando pelo Santo André, que também é fácil de lembrar, e passou também pelo Rio Branco. Eu acho 2 bons reforços para o América. Dimara Oliveira fala sobre futebol e outros esportes no Minas Esporte a partir das 12h30. Aí eu vou contar que o Magno Alves treinou na frente no ataque do Atlético com o Mancini. E não é o Neto Peroli nem o Ricardo Bueno. Tem novidade? Acompanhe na tela da Band 12h30 Minas Esporte com Dimara Oliveira. Dimara, a bela da bola. Tchau. Bom dia. Até amanhã.